O que é desenvolvimento neuropsicomotor? Boa pergunta. Né, Começar conceituando. O que é hoje, né? Porque a gente percebe que a espécie está evoluindo ainda bem, não é mesmo? Né? Então a gente brinca que o que eu estudei, que era desenvolvimento, não vale mais. Hoje as crianças nascem querendo ficar de pé. Elas nascem de olho aberto, né? Lá, quando eu era criança, eu ouvia a minha mãe conversando assim com as amigas dela, assim, né? Do tipo, e aí, já abriu o olho, né? O recém-nascido demorava um tempão para abrir o olho, que a gente nascia de olho fechado e ficava, né? Vocês pegaram isso, gente? Eu lembro dessa conversa. Eu lembro desse papo, e quando a Luísa nasceu, tinha gente que falava, nossa, já tá de olhinho aberto, e ela nasceu de olho aberto, né? Já nasce de olho aberto. Prestando atenção, né? assim. Então, o que isso significa, né? Quem que abre o olho? É lógico que são vias motoras que abrem o olho, mas o que abre o olho é o cognitivo. O que abre o olho é o alerta, a atenção, né? Então, se já tem essa diferença entre 2, 3 décadas, né, de agora lá para trás, né, o que a gente pode esperar de desenvolvimento motor? Não dá para dizer o que é, né, o que está sendo, né, Muito desenvolvimento legal. motor. Né? Então, o que a gente percebe é isso, o ser humano está ficando mais esperto. Apesar da gente duvidar de vez em quando, né? Nem todo mundo. Aqui você já quebrou um paradigma para mim, porque eu ia falar que, cara, não tá mudando nada e o ser humano sempre foi o mesmo há um bom tempo, mas né? Nunca ia pensar nisso, até porque eu não tenho contato com criança e recém-nascido, então nem ia imaginar. Então, outra coisa que tem acontecido também é a vontade de ficar de pé, né? Precoce, né? Então, a gente vê, assim, já entrando na questão do que é comportamento involuntário, reflexo ou intencional, né? A gente já vê, você que é pai fresco, né? Recente, né? Você vê, você olha, você pode olhar lá pro bichinho, você vê, fala assim, não, ela quer isso, ela quer, ela, né, voluntariamente, conscientemente, ela quer, né? E às vezes é isso, ela quer ficar de pé. Sim. Ela quer pegar, mas não consegue, né? Ainda não tem o controle motor apropriado para dar conta do que ela quer, né? Então você acha que para algumas coisas o querer é poder, no caso do novo desenvolvimento neuropsicomotor, como abrir os olhos mais rapidamente, mas talvez para outras o controle ainda não dê conta. E aí o que interfere, né? Os graus de liberdade e o ambiente, né? Abrir o olho não depende de muita coisa. Capacidade de sustentação, né? De sustentar o peso do corpo. Eu ouvi uma frasezinha assim, que a criança quando nasce é escrava da gravidade, né? Onde ela é colocada, ela fica porque a gravidade gruda ela lá e ela não tem como agir contra essa gravidade. Aí ela vai conseguindo cada vez mais ter esse controle. E, bom, é isso. É uma das coisas que eu brinco na aula, né? Acho que eu falei isso na aula de vocês. Quem é que aqui sabe nadar, né? Todo mundo sabe nadar. Todo mundo nasceu sabendo nadar. Né? A gente faz parte na água, o bichinho sai nadando. Né? Principalmente na Holanda, que é um país que está sujeito a alagamentos constantes, todo mundo faz aula de natação e os bebezinhos nadam. Às vezes, antes de ter um equilíbrio bom ali em pé, ele está nadando. Né? Então, tem um repertório que favorece isso, mas muitas vezes a gente perde. Por quê? Porque não é estimulado, porque a gente não frequenta esse ambiente. Né? A gente já viu aquela técnica que joga uma criança na água, sozinha? Sim. Bebezinho? Aí ela vira para... Isso, é isso. Essas técnicas de flutuação. Então, a primeira coisa que os bebezinhos aprendem, né? Eles têm que sobreviver. Você joga ele de cara para a água e ele tem que virar, rodar e ficar lá flutuando. Né? Ele aprende a flutuar. Bebezinho. Cara, bebezinho. Dá uma angústia aquilo. Você fala, cara, isso é assassinato. O bichinho vira de barriga pra cima e fica lá boiando. Quem postou um vídeo desse esses dias foi o Vanderlei, e aí trocando decúbitos, né? Tipo, aí o bebezinho já tava curtindo o negócio. Ele ia lá, ele tava em prono, aí do nada supino, aí do nada prono. E ele faz isso na terra, no solo? Não faz. Entendeu? Então, o que este mesmo bebê faz na água, ele não faz no solo. Né? Então,
Então, por isso que eu brinquei. Será que a gente consegue separar desenvolvimento motor de controle motor? Super difícil, né? É muito difícil, porque o ambiente muda tudo. Tem uma série da Netflix que chama Bebês em Foco, já viu? Eu já vi algumas coisas. E aí tem... Produzido pelo Movimento em Foco, não? Olha, Podia ser, né? Eu vou fazer uma sublinha do Movimento em Foco, Bebês em Foco. Pronto. A gente faz um documentário. By Renata Rassui. Boa! Em parceria com o Movimento em Foco. E aí o episódio sobre locomoção, tem uma pesquisadora, não lembro de onde ela é, mas que a tese dela era essa, tipo, o bebê intraútero, ele faz movimento de engatinhar e ele, quando é pequeno, ele se desloca mesmo dentro do útero. Aí ela falou, quando nasce, por que ele perde isso? Ele deve ter essa condição, só não consegue se sustentar. Tá no ambiente... Aí ela bolou um mini skate, fica 1 centímetro do solo, assim, ela põe o bebê de barriga para baixo em cima do skatinho, o bebê com 2 dias de idade, sai andando, sai engatinhandinho assim. Ou seja... Você resolveu um problema para ele, né? Não, e ele não... Então ele não engatinha com 2 dias de idade porque ele não se desenvolveu? Ou porque ele não se sustenta, não... Né? Então, por isso que quando vocês falaram, vamos diferenciar aí controle motor, desenvolvimento motor e aprendizagem motora. Não tem como. É um emaranhado, né? Eu lembro do Luiz Teixeira falando exatamente isso. Ele falando um exemplo, né? A alegoria que ele usou é retrato, um curta-metragem e um longa-metragem, né? Para você entender, mas em todos eles tem retratos envolvidos, né? Então o retrato para falar do controle ali, situacional, mas no final das contas tudo que a gente observa é controle motor, dependendo da janela temporal, aí você vai ver o que é o que, né? O desenvolvimento é uma janela um pouco mais longa, né? Sim, e dependendo do estímulo que você oferta, como esta pessoa vai aprender o movimento. Né? Então, a gente que pega bebês com atraso do desenvolvimento, muitas vezes é falta de estímulo. Né? Então, faltou realmente possibilidade dele desenvolver a tarefa.